Agora que nós vimos alguns exemplos de estruturas de Lewis e como correlacionar as estruturas de Lewis com algumas propriedades simples de moléculas, como energias de ligação, comprimentos de ligação e estruturas de ressonância, nós precisamos verificar que, na verdade, a regra do octeto é uma regra muito simples, é uma regra muito rudimentar, ela funciona com um número relativamente pequeno de átomos da tabela periódica, funciona com perfeição, enquanto existem uma porção de situações nas quais a regra do octeto, na verdade, encontra falhas, que a gente chama de exceções da regra do octeto. São 3 os principais tipos de exceções do octeto que a gente pode encontrar em moléculas no nosso cotidiano, né? O primeiro desses tipos é o chamado número ímpar de elétrons, ou seja, eu vou dar um exemplo com a molécula DNO. A molécula DNO tem um átomo de nitrogênio, um átomo de oxigênio. O átomo de nitrogênio tem número atômico 7, ou seja, ele vai dar 5 elétrons de valência. O átomo de oxigênio tem número atômico 8, ou seja, ele vai dar 6 elétrons de valência. Nós podemos perceber que o total de elétrons de valência aqui será 11 e que esse número claramente é um número ímpar. Por que isso implica numa exceção do octeto? Porque se a gente tenta representar a estrutura de Lewis para a molécula do NO, eu vou começar usando os 11 elétrons, eu coloco 2 aqui, vão sobrar 9, 2, 4, 6, 8, 9. A gente percebe que esse átomo aqui não tem o seu octeto, ou seja, eu preciso fazer com que 2 desses elétrons aqui formem uma ligação dupla, eu vou representar eles aqui. E agora a gente vê que esse oxigênio tem os seus 8 elétrons, mas esse nitrogênio não. Quantos elétrons o nitrogênio tem? 2, 4, 6, 7. Ora, então se ele tem 7 elétrons, significa que eu precisaria de alguma forma transferir um elétron do oxigênio para o nitrogênio. E daí eu geraria a seguinte estrutura de Lewis adicional. Eu geraria essa daqui com 2, 2 aqui, a dupla, 1 aqui, porque ele perdeu, né? E 2 aqui. Agora, o nitrogênio tem 8 elétrons, mas agora quem não tem octeto é o oxigênio. A gente percebe que não vai existir nenhum tipo de arranjo que vai permitir que ambos os átomos tenham simultaneamente 8. Por quê? Porque múltiplos de 8 sempre vão ser pares, eu nunca vou conseguir somar 8 em diferentes octetos e resultar num número total ímpar. Então, quer dizer, qual dessas duas estruturas vai ser a preferencial? Bom, a gente separa pela carga formal. Se eu tiver que dividir essa daqui ao meio e tiver que dividir essa daqui ao meio, o nitrogênio aqui entrou com 5 e vai sair com 2, 4, 5, carga formal 0. O oxigênio entrou com 6, saiu com 6, carga formal 0. Aqui, o nitrogênio ele sai com 2, 4, 6. Como ele entrou com 5, a carga formal dele é menos 1. Enquanto que o oxigênio entrou com 6, saiu com 5, a carga formal dele é mais 1. 0 mais 0 dá 0, menos 1 com mais 1 também dá 0, então ambas são estruturas de Lewis válidas, mas claramente essa daqui é muito preferencial em relação a essa daqui, tendo em vista que aqui as cargas formais são mais próximas de 0 e aqui elas são mais afastadas de 0. Então, entre essas duas, a que mais contribui para as propriedades químicas observadas experimentalmente para o NO é essa estrutura de Lewis, muito embora essa daqui possa contribuir, porém, minoritariamente.